Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje os textos do Evangelho, os textos da liturgia falam da multiplicação dos pães. Jesus realiza um milagre. A multiplicação dos pães realmente foi um milagre. Não foi como alguns teólogos biblistas acham que foi simplesmente uma partilha sem milagre. Mas não, Jesus, realizou um milagre. Ele multiplicou os pães e os peixes. E a primeira coisa que podemos aprender deste Evangelho, quem segue Jesus, àquele não vai faltar nada. Domingo passado nós escutamos o Evangelho do Bom Pastor. Jesus fala do Bom Pastor. Ele é o Bom Pastor. E hoje vemos um pouco as consequências. Quem segue ao Bom Pastor, o pastor vai cuidar dele. Como escutamos, o povo, a multidão, estava com fome. E depois Jesus realizou o milagre. Mas o importante é notar, que Jesus não fez o milagre simplesmente assim. Não foi que o pão caiu do céu. Ele precisava de alguma coisa para multiplicar. Não porque ele precisava disso. Como Deus, ele é onipotente, todo-poderoso, ele pode fazer qualquer milagre. Mas ele quis nos mostrar uma coisa importante. Ele, em certo sentido, precisa de nós. Ele quer realizar os milagres com a nossa ajuda. Ele precisava dos 5 pães e dos 2 peixes. Então, nós somos importantes. A mesma coisa vale na igreja, no trabalho da igreja, na proclamação do Evangelho, na conversão das pessoas. Deus não quer fazer tudo sozinho. Ele quer que também nós trabalhemos com Ele, que nós façamos a nossa parte. Deus não vai fazer tudo sozinho. Nós queremos que as pessoas se convertam, tudo bem. Mas qual é a nossa contribuição? Estamos fazendo também alguma coisa ou esperamos só que Deus faça tudo? Também nós devemos fazer alguma coisa. Queremos ver milagres no nosso mundo, queremos ver a conversão das pessoas. Mas o que fazemos para isso aconteça? Estamos fazendo a nossa parte? Vale a pena refletir um pouquinho. O que eu estou fazendo para que o reino de Deus cresça neste mundo? Ou sou simplesmente uma pessoa passiva que acha que Deus deve fazer tudo? Não é assim. Ele quer que também nós façamos alguma coisa. A mesma coisa foi com os apóstolos. Também ele mandou os apóstolos pregar o Evangelho, realizar milagres, curar pessoas. Como Jesus instituiu a igreja para continuar a obra dele, ele quer que também nós continuemos com a obra dele, fazendo a nossa parte para realmente o reino de Deus se espalhe por todo o mundo. Interessante perceber que Jesus usou 5 pães e 2 peixes. Aqui no Evangelho de João, que acabamos de ouvir, nada é por acaso. Tudo tem um significado. Também esses 5 pães e esses 2 peixes. Porque 5 mais 2 dá 7. E na igreja temos quantos sacramentos? 7. Então podemos dizer que, como Jesus nutriu o povo faminto com esses 5 pães e 2 peixes, também os 7 sacramentos da igreja nutrem o povo, dão a comer ao povo. Como vocês sabem muito bem, os sacramentos são a continuação
da obra de Jesus. Tudo o que em Jesus era visível na vida terrena dele, entrou nos sacramentos. Jesus curou os doentes. Isso temos agora no sacramento da unção dos enfermos. Jesus perdoou os pecados. Isso entrou no sacramento do batismo e da confissão. Jesus se deu para comer, se tornou pão, deu seu corpo, seu sangue. Isso entrou na Santíssima Eucaristia. Por isso, Jesus não precisava ficar visivelmente entre nós. Por isso ele subiu para os céus. Porque ele continua de maneira invisível ainda neste mundo. Na igreja, que é o corpo místico dele, e nos sacramentos. Tudo o que precisamos, tudo o que Jesus fazia no tempo dele, curando, expulsando os demônios, fazendo milagres, pregação, tudo isso, temos ainda hoje na igreja. E os 7 sacramentos também são a continuação da obra de Jesus. Por isso não precisamos reclamar, lá naquela altura foi mais fácil, porque o povo viu Jesus, viu os milagres, como ele curou os doentes, como ele expulsou os demônios. Também hoje acontece isso. Os sacramentos são a continuação da obra de Jesus. Neles, Deus nutre, sacia e cura o seu povo. É interessante também ver que sobra muito. Jesus multiplicou tanto pão, tantos peixes, que sobraram 12 cestos. Também esse número 12 é importante. Mas antes de falar sobre esse número 12, é interessante que sobrou tanto. Sobrou tanto que se encheram 12 cestos. Porque nosso Deus é um Deus de fartura. Você já uma vez pensou, por que ele criou o universo inteiro, esta imensidão do espaço? Por que tantas estrelas, tantos mundos? Por que tanta coisa? Lá não mora ninguém. Nós somos os únicos seres vivos, digamos assim, com razão neste universo. Pelo menos o que nós sabemos até hoje. Então, por que essa imensidão do espaço? Porque sabemos que Deus criou tudo por causa de nós. Então, toda essa imensidão do universo por causa de nós. Por que tem tanta abundância? Parece desperdício, tanta coisa. Mas Deus é assim. Ele gosta, né, de realizar coisas imensas, incontáveis. Quando ele faz alguma coisa, ele faz em abundância. Também esse milagre de Jesus na multiplicação dos pães. Ele fez tanto que sobrou ainda muito. Porque Deus é amor. Amor quer se comunicar, quer se espalhar. E o amor de Deus é tão grande que se espalha tanto que sobra até. Sobra demais. Isso mostra como Deus é. Deus não faz o mínimo. Nós somos assim. Nós fazemos sempre o mínimo possível. Deus não. Deus não tem limites. Deus sempre faz mais do que é necessário. Nós somos minimalistas. Nós achamos, agora 10 minutos de oração é suficiente por dia. Uma vez por semana na missa, basta. Sempre o mínimo. Por que não mais? Porque somos assim. E Deus não é assim. Devemos imitar Deus, imitar Jesus, que se gastou, literalmente, se gastou para a salvação de nós. Ele não ficou cansado. Ele realizou milagres noite e dia, em abundância. E aqui essa multiplicação dos pais é testemunha disso. Então, sobraram 12 cestos. Com isso, Jesus quer apontar para outra coisa. Porque a igreja foi fundada em cima do fundamento dos 12
apóstolos. Então, 12, um número muito importante, o número da igreja. 12 apóstolos. Com isso, ele quer dizer que agora a multiplicação dos pães no futuro cabe aos apóstolos, cabe à igreja. E como ela vai fazer isso? Ela não agora vai multiplicar o pão, literalmente o pão de cada dia. Ela vai realizar esse milagre da multiplicação na Santíssima Eucaristia. Isso é uma coisa muito importante, também deste Evangelho. Precisamos aprender uma coisa, que Jesus sempre aponta para uma dimensão sobrenatural. Estamos escutando, ouvindo aqui do pão e dos peixes. Mas, interessante, por que Jesus, no final do Evangelho, quando ele notou que o povo queria fazer dele rei, ele se retirou sozinho para o monte? Por quê? Ele não queria ser um rei? Queria. Mas por que então ele foi embora? Agora, finalmente, o povo queria fazer dele um rei. Ele foi embora. Porque ele não queria ser um rei que simplesmente multiplica o pão deste mundo. O povo só viu aquele pão. Mas Jesus não viu neste mundo para simplesmente multiplicar a nossa comida. Ele veio para este mundo para nos salvar do pecado, da morte eterna, do diabo. E o povo ainda não tinha enxergado isso. Pensava só no mundo natural, terreno, visível. Mas não enxergou ainda em Jesus o Messias, o Salvador. Ele não queria salvar o povo da fome. Claro, também Jesus faz isso. Escutamos isso. Ele cuida também das nossas necessidades terrenas. Por isso vale a pena pedir também o pão de cada dia. Ou quando falta alguma coisa, temos o direito de pedir ao nosso Pai no céu a comida necessária. Importante, a igreja também sempre reza pelos aqueles que têm fome e sede. Mas Jesus não veio somente por causa disso, por isso ele se retirou. Ele não queria ser um rei deste mundo. Ele não queria ser um rei do estômago, mas um rei do coração. E aqui é a grande diferença. Não um rei terreno, mundano, que cuida do pão desta vida, mas da outra vida. Ele queria reinar sobre os corações. E o povo ainda não estava pronto para isso. Ainda não estava pronto porque só pensava na realidade visível, na vida deste mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, também nós devemos agora mudar um pouco a nossa perspectiva. Jesus quer ser nosso rei, mas não um rei deste mundo, mas para outro mundo. Quando Jesus se tornou verdadeiramente um rei, foi na cruz. Lá ele se tornou rei. Ele mesmo falou, no mesmo Evangelho de São João, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Lá, no trono da cruz, ele se tornou rei. Porque lá na cruz, ele nos redimiu dos pecados. Ele nos salvou. E por isso ele veio. Ele veio para nos salvar e não encher o nosso estômago só. Então, queremos enxergar este reino de Jesus. Ele quer reinar sobre o nosso coração e não somente sobre o nosso estômago. O reino de Jesus começou na cruz. É uma verdade profunda, mas difícil para aceitar. Porque em nós sempre também tem essa tendência, como o povo tinha naquela época, de pensar somente nesta vida
e não na vida futura. Parece que as necessidades do dia a dia são mais importantes do que o pecado em nós. E não é assim. Nós nos preocupamos muito mais com o nosso corpo do que com a nossa alma. Nos preocupamos muito mais com esta vida terrena do que com a vida futura. Mas como pode ser? Esta vida é tão curta, passa tão rápido. E a gente só se preocupa com isso, com esta vida. Por isso Jesus se retirou. Porque ele sabe que a vida depois da morte é muito mais importante. Porque é a vida que não passa. E ele sabe também que aqui, nesta vida, nós devemos tomar uma decisão a respeito da vida futura. Ou em favor de Deus, ou contra Deus. Ou levar uma vida no pecado, ou se afastar do pecado. Ele veio para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte eterna. Então, ele ofereceu, por isso, um pão que é diferente. Por isso, ele deu à igreja essa tarefa de multiplicar os pães, mas multiplicar o pão da vida, que é ele mesmo, a Santíssima Eucaristia. O que estamos fazendo agora nesta Santa Missa. Por isso ele veio. Ele veio para a nossa salvação. Ele quer saciar o seu povo. Ele quer saciar a nós. Mas ele quer saciar em nós, em primeiro lugar, a nossa sede de felicidade eterna. Todo mundo tem dentro de si este desejo. Faz parte do ser humano, da vida humana, ter este desejo de imortalidade. Por isso ele quer oferecer um pão que dá esta vida imortal. Por isso eu não gosto quando hoje, também na igreja, se fala muito do pão, né, que precisamos partilhar o pão com aqueles que têm fome. É verdade, a igreja tem que cuidar disso. Mas não devemos nos esquecer do outro pão, que é mais importante ainda. Nós não só precisamos cuidar, digamos assim, que todo mundo tenha a comida necessária para esta vida. Também devemos cuidar que todo mundo não passa fome do pão do céu. Aqui tem ainda muito trabalho para nós, de apontar para esta realidade, de mudar a perspectiva, ver mais a dimensão sobrenatural e não somente natural. É difícil, eu sei, porque com os nossos sentidos não podemos ver outro mundo, mas outro mundo existe, outra vida também. Então Jesus quer ser o nosso rei, ele quer nos dar um pão, mas é ele mesmo. Por isso ele se retirou para o monte sozinho. O que vamos fazer? Queremos seguir Jesus, então vamos ir atrás. Vamos também subir o monte onde ele subiu. Mas não devemos esquecer que este monte é, em primeiro lugar, o monte de Gólgota, onde ele vai morrer. Ele subiu sozinho, mas ele não quer ficar sozinho, ele quer que a gente vá com ele. Por isso, queremos seguir Jesus. Vamos subir junto com ele o monte da cruz. Não para ficar lá para sempre. A cruz vai passar. Mas a cruz e o fruto da cruz, que é a Santíssima Eucaristia, né, são a porta para a vida eterna. Precisamos morrer com Jesus para ressuscitar com Ele. Então vamos com Jesus. Queremos ter realmente sede, ânsia, desejo deste pão imortal da Santíssima Eucaristia. Queremos realmente ter desejo disso. Todo mundo deveria ter isso, porque é um pão que nos traz, que nos dá a vida
imortal, a vida eterna. Então, Jesus quer ser o rei do nosso coração. Deixamos Ele entrar realmente no coração. Ele quer todo o nosso coração, não somente uma parte. Ele quer reinar realmente sobre todo o nosso ser. E a gente gosta de negociar. É assim, eu vou dar um pedacinho do meu coração a Jesus. Mas só isso. Não demais. Não demais. Esse aqui é o grande problema. Por isso ainda não somos santos. Porque ainda não morremos totalmente. Não morremos totalmente para o nosso egoísmo. Ainda negociamos com Deus, dando a Ele só uma parte da nossa vida, uma parte do nosso ser, mas não tudo. Assim Ele não pode reinar sobre nosso coração. Agora, na Santa Missa, Ele quer entrar de novo em nós, no nosso coração. Deixamos Ele entrar. Prometemos de novo, renovamos de novo também o nosso amor. Falando para Ele, Senhor Jesus, eu quero te dar todo o meu coração, não somente uma parte. Assim realmente vai entrar a paz e a felicidade no nosso coração. Uma paz, uma felicidade que não passa. Isso é o grande desejo do homem. A felicidade que não passa. Jesus só pode dar isso. Somente Jesus, somente Deus. Venha, Senhor Jesus. Venha, entre no meu coração. E enche o meu vazio, a minha falta de amor. Tira todo o meu pecado de mim. Dá-me um novo coração. Coração de carne, não um coração de pedra. Porque nós temos ainda um coração de pedra. Tira isso. Renova o meu coração. Venha, Senhor Jesus. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.